A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que é um privilégio que nós temos como pessoas, seja mulher, seja homem, de nós vivermos debaixo da direção, graça e favor de Deus. Então, nesta manhã nós queremos compartilhar com vocês algo que tem queimado nesse mês no nosso coração, que é a respeito da família. Nós temos recebido alguns lembretes dos nossos grupos e que certamente temos repassado para outras pessoas com relação ao cuidado que nós devemos ter uns com os outros, sendo que a palavra ela tem esses códigos, familiares, esses códigos que nós vamos vendo que faz parte da vida doméstica de uma família. E dentro da própria palavra nós vamos vendo em 1 Timóteo, nós vamos vendo em Tito, em Colossenses, nós vamos vendo não só nas cartas do apóstolo Paulo, mas também nas de Pedro, o quanto isso é importante e necessário para a nossa vida. E principalmente nós, como igreja, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ler a palavra e saber como nos posicionarmos para que realmente nós tenhamos famílias profundas em Deus. Nós vamos vendo lá em 1 Timóteo 5:8, na versão NVT, que ele diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, e especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. O apóstolo Paulo ele está dizendo a Timóteo de algumas responsabilidades, mas também privilégios, que a própria igreja do Senhor deveria refletir ali naquele lugar. A igreja de Éfeso, assim como as outras igrejas, estavam passando por alguns momentos de transição, porque naquela época a igreja do Novo Testamento ela estava sendo inserida numa sociedade romana que entendia que a igreja cristã era praticamente um empecilho para que eles continuassem vivendo da forma social que eles tinham impostos para aquela sociedade. Homens, de repente, lá, assumindo seus papéis fora do lar, e as mulheres, em contrapartida, assumindo a direção do lar. E o apóstolo Paulo, com essa orientação para Timóteo, ele estava querendo duas coisas. Primeira, responder àquela sociedade de que a igreja não era um inimigo, mas que a igreja, pela direção da palavra do próprio Jesus, que veio para estabelecer o cristianismo na época, a igreja, ela faria com que se calasse aquelas acusações da própria sociedade da época, ou dos incrédulos. E uma delas, eles falavam que a igreja ia subverter os papéis e as responsabilidades tanto do homem quanto da mulher. A segunda coisa que o apóstolo Paulo deixa bem claro nesse texto é que nós, como a igreja cristã, ela não só tinha o papel dentro desse momento de calar esses incrédulos, como também a igreja cristã tinha o privilégio de testemunhar das verdades da palavra, dos códigos domésticos, para que as famílias cristãs elas não fossem vistas como negando os princípios sociais, mas principalmente aplicando os princípios cristãos e acrescentando o papel de cada homem e de cada mulher dentro da família. Por isso que eu estava lembrando o quanto nós precisamos ser lembrados do nosso papel como família de forma mais profunda. O apóstolo Paulo, logo no início da carta de 1 Timóteo, ele diz que, lá em 1 Timóteo 1, 4 e 5, que o objetivo dele, quando escreveu aquela carta, primeiramente era promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então, a primeira pergunta que eu faço para você: você também tem promovido, tem ajudado, tem contribuído para o propósito de Deus por meio da sua família, para que esta cidade, para que o lugar onde você está inserido,
possa ver que a tua família vive pela fé e não por vista? As lutas que a Igreja do Novo Testamento viveu com esses códigos domésticos para serem estabelecidos, muitas vezes são os mesmos no nosso tempo. Porque nós temos vivido um tempo que nós vivemos pela fé. Nós temos vivido um tempo em que as famílias, elas têm sido bombardeadas. Nesses últimos 2 anos, dificilmente nós encontramos uma família que não perdeu um dos entes queridos, seja filho, seja pai, seja mãe. Existe um vazio ali que precisa ser suprido, assim como a palavra diz, cuidados seus. Cuidado simboliza e quer nos dizer não só no falar, mas no fazer, no agir, no cuidar, seja numa simples alimentação, seja no momento em que um não está passando bem, seja ela de maneira física, emocional, espiritual. O cuidado, como, a quem cuidar, de que maneira cuidar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, especialmente os da sua própria família. Ele estava dizendo que naquela época poderia ter pessoas que também não estavam cuidando. E isso ia refletir no modo como a sociedade, do modo geral, veria os cristãos. Não é diferente hoje. Como a sociedade, do modo geral, pode estar nos vendo como cristãos no cuidado que nós temos tido com a nossa própria família. Com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, principalmente com seu esposo, homens com sua esposa, com seus filhos. Eu já estou vivendo um tempo em que eu, pela ausência da minha mãe, já estou cuidando de pai e de irmão especial. Então, acrescentou ao meu cuidado com maridos, filhos, agora pai, por honra, conforme a própria palavra em Timóteo diz, uma forma de honrar o cuidado que eles tiveram comigo um dia. Eu não sei qual está sendo a situação que você está vivendo, mas nós temos que ser, como cristãos, mais profundos no cuidado com a nossa casa, no cuidado com as pessoas. E o que é mais sério, porque a palavra ela vai dizendo, lá em 1 Timóteo 4,11, que os homens devem ser, ele fala aos diáconos, mas se você não for um bom diácono dentro da sua própria família, dificilmente você conseguirá exercer o seu papel de diácono numa igreja. Marido de uma só mulher, liderar bem seus filhos e sua casa. E ele vai dizendo, seja em palavras, seja exemplo em palavras, em conduta, em amor, na fé e na pureza. Mas nós mulheres não ficamos fora desses códigos domésticos. Lá em 1 Timóteo 2, de 8 a 15, fala que nós seremos salvas desde que nós continuemos a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Por que eu estou pautando mais na questão de profundidade de homem e de mulher? Porque se nós, como homens e mulheres, estivermos buscando profundidade no nosso relacionamento, no cuidado, na fé, na nossa família, isso vai sair fora dos nossos lares. E isso vai refletir numa sociedade mais justa, que era o alvo de Deus por meio das cartas do apóstolo Paulo, para que a igreja cumprisse esse papel na época. A igreja não veio para destruir a forma como o Estado, ela se firmados no que a palavra diz, no que é a família constituída de pai, mãe, filhos, ela preserva. Mas a igreja veio para construir, alicerçar, aprofundar os nossos relacionamentos. E assim contribuir para que o Estado ele possa também refletir o plano de Deus para a vida por meio da vida da família. Então eu te pergunto, de que maneira você tem sido chamado a cuidar dos mais próximos a você? Para que isso reflita em toda a sua maneira de ser exemplo, assim como a palavra diz, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha, queridos,
quando a palavra diz que pureza, se você for lá para o original, ela vai dizer que é limpo por meio do fogo. A verdadeira pureza, ela pode ser limpa por meio do fogo. Não sei qual é o fogo que você tem passado nesses últimos anos, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho sido passada pelo fogo e eu sei que esse fogo, ele tem purificado muitos dos meus pensamentos, as minhas palavras e ações. Tem me feito viver coisas novas que eu não imaginei que eu precisaria viver. A segunda coisa que ele fala, quando o apóstolo Paulo diz que o alvo da instrução dele, lá em 1 Timóteo 4,5, é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Ele diz assim que, nós vamos buscando lá, ele fala que essa consciência limpa, lá no original, é isento de qualquer mancha. A limpeza é o ato de libertar de impurezas e de máculas morais. Ou seja, uma consciência que está sendo trabalhada em nós aqui, ó. Isso faz parte dos códigos domésticos. É lá dentro de casa que a nossa mente vai sendo limpa. Com esses códigos domésticos, vai nos transformando, vai nos libertando de nós mesmos, para nós pensarmos como um todo. Como eu, meu marido, podemos ser e fazer para que a nossa família possa ser realmente alvo de amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Queridos, pensando nisso, eu me lembro que nós precisamos viver uma fé que não é uma mera crença. Não é algo que eu só digo que eu sou, mas é algo que eu estou numa família, que eu estou em uma igreja. Mas a fé é algo que transforma meu estilo de vida, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, o meu modo de viver. E nós estamos vivendo esse tempo em que nós, como igreja, estamos sendo desafiados a viver mais e além do que a religião está dizendo. Porque o apóstolo Paulo, ele não negou a forma social como a sociedade greco-romana estabelecia. Na verdade, ela acrescentou. Ele acrescentou porque ele vai dizendo que nós devemos ser exemplo de palavras, de conduta, de amor, na fé e na pureza. Não só cumprir o papel social que nós temos, os papéis e as responsabilidades, mas ir além disso. Fazer por amor, fazer por fé e não por vista. E de que maneira você tem feito? Porque é uma obrigação, porque é uma responsabilidade ou porque você quer viver o desafio que a própria igreja tem lançado nas nossas vidas de maneira mais profunda, os seus relacionamentos. E o apóstolo Paulo vai dizendo que se nós não cuidarmos, nós negamos a fé. Queridos, negar a fé quer dizer viver somente por vista. Negar a fé quer dizer que nós não estamos testemunhando a verdade de Cristo de maneira convincente, de maneira poderosa, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Negar a fé, muitas vezes, é fazer com que a nova vida que nós recebemos por Cristo não seja verdadeiramente uma realidade no meu relacionamento como esposa, no relacionamento do meu marido como esposo e principalmente não estou vivendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, uma fé sincera. Sabe o que é fé sincera? Eu achei tão interessante quando eu procurei. A sinceridade, quando você vai vendo lá no original, é porque os romanos fabricavam vasos com cera especial. E alguns deles, a cera, ela tinha sido passada de uma forma tão especial, diferente, que as pessoas conseguiam ver de uma forma transparente o que tinha dentro do vaso. Se era uma joia, se era algo que tinha sido colocado dentro do vaso, aquela cera
sincera, sem ser, era tão especial que quem estava fora olhava o que tinha dentro do vaso. Trazendo para esse texto, quando ele diz que a nossa fé tem que ser sincera, eu e você somos vasos dentro dos nossos lares. E as pessoas de fora, elas estão conseguindo ver o que está dentro de você de forma sincera? A tua fé, ela tem sido negada com pensamentos, com palavras, com atitudes que não condizem com a presença do Espírito Santo na nossa vida como igreja? As pessoas têm conseguido ver dentro de você? Ou ela só consegue ver dentro de você quando você fala? Então é algo que nós devemos prestar atenção. Nós queremos famílias profundas no cuidado e na fé. Nós queremos verdadeiramente viver algo além do que a sociedade está dizendo, do que até o próprio governo está lutando para manter família como base? Ou nós estamos querendo viver além do que o mundo diz, e nos tornarmos igreja cada vez mais testemunhas de uma fé viva, de uma fé atuante, de um amor que não só prega por palavras, de um amor livre, mas um amor sincero que enxerga o que tem dentro dos nossos lares e o que reflete fora. Então que Deus nos abençoe a vivermos famílias profundas que são abençoadas para serem abençoadoras em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, é a minha oração pela sua família cristã, para que nós possamos continuar impactando e testemunhando do Jesus, que conforme lá em 1 Timóteo 2, 15 e 16, é o único mediador entre nós e Deus. E o 16 ele diz assim, que ele deu a sua vida para comprar a nossa liberdade. Que nós tenhamos essa liberdade de escolhermos a cada dia se queremos ser famílias profundas no cuidado, na fé, no amor, uns com os outros. Que Deus nos abençoe.